Senhoras e senhores, está começando mais um Pode Contar e eu, Carlos Júnior, da Confirp Contabilidade, mais uma vez estou aqui no nosso 30º episódio. Uau, 30º episódio, hein, Fábio? Comemoração, palmas. Isso aí. Palmas para a equipe do Pode Contar, palmas para a Confirp e palmas também para os nossos convidados e mais palmas para aqueles que nos assistem. Porque aqueles que nos dão essa audiência que faz com que nos motiva todos os dias a continuar e trazer para você uma matéria, assuntos que sejam relevantes para o seu dia a dia, para o seu gerenciamento, para o seu negócio. E hoje, não diferente, estamos aqui hoje com o Fábio Rogério, amigo nosso, parceiro da Confirp. E aí, Carlos, tudo bom? Tudo Obrigado ótimo. pelo convite aí, pela oportunidade de estar aqui. E nesse programa especial aí, 30º programa. Especial, Legal. 30º episódio, estamos aqui com o Fábio Rogério. Há quanto tempo você conhece a Confirp, ô Fábio? Já tem aí 23 anos que nós trabalhamos em conjunto com a Confirp, né? Primeiramente como nossa contabilidade no início, né, da nossa empresa, e depois evoluindo aí para, né, trabalhar em conjunto, em parceria aí nos clientes. Legal, e no tempo, né, a gente acaba descobrindo que não existe contabilidade sem tecnologia, tecnologia sem contabilidade. Tá tudo Com integrado certeza, e tá tudo certo. Com certeza. Na realidade, a tecnologia ela é um meio que viabiliza. Boa. Né? E agora, aonde de fato o empresário ele enxerga o resultado do negócio dele, é na contabilidade. E ele precisa aproveitar a tecnologia para não fazer retrabalho, né, Fábio? Ah, com certeza. Exatamente. Com certeza. Então, acho que você já pegou aí, já pescou um pouquinho, que a gente vai falar sobre tecnologia, como você pode usar ao seu favor. A gente não quer falar só sobre contabilidade, mas sabe o quanto que é importante a contabilidade estar integrada, né? Porque é através dela que você consegue visualizar o seu negócio de uma forma muito assertiva, de você consegue visualizar a realidade do seu negócio. Então, hoje eu estou aqui com o Fábio Rogério, da Alfa Sistemas. Ele vai falar um pouco do que a Alfa faz e o que a gente também pode te ajudar no seu dia a dia. O que a Alfa pode te ajudar no seu dia a dia, né? Fábio, fala um pouquinho aí, o que a Alfa tem feito aí no mercado? O que a Alfa tem ajudado esses empresários aí? Legal, obrigado, Carlos. A Alfa, como você disse, é uma consultoria que trabalha com implementação de sistemas de gestão. Hoje nós temos uma linha que trabalha com os produtos SAP, e uma linha que trabalha com produtos TOTS. Ah, legal. Então, nós trabalhamos com esses dois universos, né? Cada um dentro da sua perspectiva. E o nosso objetivo é de ajudar o cliente a simplificar a gestão dele, porque a gestão de uma empresa ela já é meio complicada muitas vezes. E, então, o nosso objetivo é de fazer com que essa gestão possa ser mais simples com a utilização da tecnologia, do ERP e de soluções complementares para fazer o dia a dia do cliente mais fácil. Não, e eu costumo falar para os meus profissionais, para a galera que trabalha comigo, falar assim, se a gente tem algo de valioso, que é igual para todo mundo, para rico, para pobre, para todo mundo, é o tempo. Né? E como que a tecnologia hoje facilita e ajuda você a ganhar aquilo que é mais precioso, que é o tempo. Com certeza, E hoje você olha para a parte de gestão, você falou algo que é importantíssimo, né? Que você fala sobre a questão do software na simplicidade da gestão. Né? E hoje, o Fábio, o que você tem visto aí no mercado? Qual é a grande dificuldade que as pessoas têm passado no dia a dia? Né? Quando a Alfa ela chega, né? Quando você chega ali nos clientes, que você pergunta para eles um pouco da dor que eles têm, o que você tem mais escutado por aí? Olha, assim, muitas vezes o que eu escuto no dia a dia é de que a empresa não consegue evoluir porque não consegue ter as informações corretas no tempo certo, né? O RP é uma dessas tecnologias que ajuda a empresa a se organizar, porque o RP ele impõe processos e também ele vai trabalhar naquilo que é o essencial, né, que é a integração das informações entre as áreas e trazendo depois isso lá na contabilidade o resultado. Né? E a partir do resultado, você também trabalhar a parte estratégica do negócio. Né? Então, a partir do momento que eu tenho uma informação de fato confiável, eu consigo estabelecer um plano de trabalho estratégico através de planejamento preditivo, expansão, de análise, crescimento. exatamente, essa parte, né, das análises, não só analisar o passado,
né? Através de indicadores, de relatórios, mas também como você trabalhar um pouco essa questão de prever o futuro. Né? Porque aquilo que já passou, legal, eu sei o que aconteceu, agora tá. Como que eu dou o próximo passo? Aonde que eu devo ir? Aonde que eu devo, de repente, investir ou desinvestir? Né? Então, você tem também soluções de tecnologia que te apoiam nesse processo de planejamento preditivo, que é o que a gente chama. Né? Não, também. legal. E a gente passa por algumas empresas, né? A gente da Confirp, né? A gente tem uma área de outsource que já trabalhou muito com a Alfa, né? Que já fez muitos projetos com a Alfa. Muito. A gente trabalha, exatamente, a gente trabalha junto há bastante tempo. Né? E essa área de outsource, ela tem esse intuito, né? De você conseguir compartilhar o contador para aqueles clientes que têm sistemas integrados e às vezes acham que precisa ter uma contabilidade interna. O outsource ele entra exatamente neste lugar para poder fazer a contabilidade no sistema. E o que a gente mais escuta quando a gente entra né? Eu tenho aqui os meus relatórios, eu tenho aqui as minhas informações, só que o número do comercial não bate com o do meu financeiro, o número do meu financeiro ele não bate com o do acionista não bate com o contador, e eu não sei por qual número eu tomo a decisão. Eu não sei se eu tomo pelo maior ou se eu tomo pelo menor, né? Dizem as más línguas que quando é dívida, você toma a decisão pelo menor, né? E quando é cliente, você toma a decisão pelo maior, né? Você pega muito isso, Fábio, também? Ah, sim. E acontece porque... isso é até que eu estava conversando com um cliente esses dias, ele me falando, e até também corrobora com uma pesquisa que eu vi recentemente da PwC, que fala que mais de 92% dos CFOs eles ainda tomam decisões baseados em suposições e não em fatos reais, vamos dizer, em dados. Né? Então, assim, isso é preocupante porque hoje, o mundo como, né, as necessidades do mundo atual, a velocidade em que você muitas vezes tem que estar atento ao mercado, ao cliente, a tomar uma decisão, se você não tem informação correta e for tomar, né, no tal do achismo, né, a chance de você... É igual você jogar o pratinho da cima e tentar acertar. Né? Exatamente. E você vai ter 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Né? E agora, quando você tem os números, as informações corretas, né, para você acertar é muito mais fácil. E quando a gente fala de crescimento de negócio, né, Fábio? Assim, alguns empresários aí, talvez você que está nos assistindo, né, ou talvez você trabalhe em alguma empresa que esteja exatamente neste momento, né? Existem alguns momentos que uma planilha de Excel, existem alguns momentos que algumas plataformas, elas vão atender a sua necessidade, né? Aquela startup, aquela empresa que está começando. Isso não significa que você não precise de informação, mas talvez hoje a ferramenta que você utiliza, ela te traga a informação de forma rápida. Você precisa só controlar o caixa ali, tá tudo certo. Mas conforme você vai crescendo, né, vai crescendo a quantidade de pessoas que precisa se comunicar, você cresce o faturamento, você cresce a quantidade de clientes que você precisa ter informação rápida para tomar decisão, expedir na logística, saber onde que está travando aquela mercadoria, ou aonde que está travando aquele problema que está impedindo de você crescer e expandir, não tem para onde correr. Você precisa de alguma coisa que te traga essa informação mais rápida, né? Sim, com certeza. À medida em que a empresa ela vai crescendo, ou à medida em que o volume de transações dela, porque às vezes a empresa também ela não cresce tanto, né, em quantidade de pessoas, mas cresce em volume de transações, de informação. Faz sentido. Você, sem você ter um software de gestão que te apoie na administração de estudo, a planilha Excel ou aquele software de prateleira, de fato, não vai ajudar. Né? E aí, então, à medida que você também... uma das coisas que eu vejo, né, até também acho complementando um pouco da ideia anterior, essa questão de que as empresas acham também que, principalmente quando a empresa está num processo de crescimento, né, a partir do momento que ela inicia e começa a passar um processo de crescimento, ela acredita que ela tem que internalizar todas as operações. Né? E para algumas áreas faz sentido, para outras nem tanto. Né? E eu vejo bastante bastante salutar, quando o cliente, por exemplo, a área contábil dela, ela tem um apoio de alguém especialista. Né? Por quê? Porque, na realidade, quando você tem um escritório contábil que apoia o cliente, na realidade, você não tem um profissional. Claro.
você tem um conjunto de profissionais. Né? Até porque quando a gente fala de contabilidade e tributo no Brasil, né, existem várias interpretações dentro do aglomerado então, de informação. São muitas variações. Né? E eu vejo que a gente consegue ter um sucesso muito grande quando a gente consegue aliar, né, o apoio da contabilidade externa dentro da operação da empresa, porque aí o cliente vai ter, na realidade, né, a operação dele, o do dia a dia, sendo tocado pelo time interno, que conhece ali, né, do manuseio das coisas, e vai ter um time especialista ali que vai apoiá-lo nesse processo, não só de apurar ali os dados, as informações, mas também de prover uma análise em cima daquelas informações e com isso trazer lá, né, as sugestões, as recomendações, né, olha, de repente você está seguindo por esse caminho, de repente você podia optar por esse outro caminho, né, e é diferente quando você tem uma pessoa que está interna, que ela está muito focada na operação do dia a dia. Então ela foca muito na questão de executar a operação do dia a dia e não consegue ter aquela visão, né, de fora do negócio e para poder trazer recomendações, né, de ter o apoio, né? Então, por isso que eu acredito muito nesse tipo de modelo de trabalho, né? Não, eu concordo com você, concordo plenamente e não poderia falar contrário também, né? A gente que tá na área de outsourcing, eu vou falar para vocês que a gente não vende aquilo que a gente não acredita, né? E quando eu olho para a Alfa olha para a Confirp, né? E todos os anos, todos os dias a gente vem procurando como ser eficiente exatamente para esses clientes que têm essas necessidades, essas dificuldades, aqueles que têm sistema integrado, a gente tem a oportunidade, né, de fazer uma auditoria, né, uma pré-auditoria dentro das informações e garantir ali que a sua governança ela tenha acontecido, né? A gente percebe a grande dificuldade dos clientes e dos usuários de sistema integrado entender exatamente, né, o grande objetivo de ter um sistema integrado, né? Acredito que quando você passa nas empresas e quando a gente passa também para poder sentar com esses clientes, apresentar para eles demonstrações financeiras, apresentar para eles o que tem acontecido no negócio dele, muitas vezes a gente percebe que eles estão muito focados ainda com aquela visão da planilha de Excel, do número final, e eles esquecem que tudo aquilo que está na linha final, ele começa em todas as pontas dentro da empresa dele. Então ele tem uma área de logística, ele tem uma área comercial, ele tem uma área financeira, e se todas essas empresas, todas essas áreas elas não estiverem amarradas dentro ao sistema, aquilo que ele colocou, né, o ponto central de comunicação, ele não vai conseguir chegar no objetivo dele, que é ter uma informação de forma rápida e consistente, né? Então, a terceirização, ela ajuda você a ter mais alguém ajudando você a ter essas informações mais compiladas ali dentro do sistema. E de certa forma também é uma visão isenta sobre o negócio. Né? A isenção faz a diferença, né? Porque quem está dentro, né, tem mais dificuldade para conseguir ser isento. Tem mais vício, né? Ou até a própria em fato da questão da subordinação, né? No sentido, como que eu, de repente eu vou levar para o meu chefe que ele tem que tomar tal direção ou fazer tal ação, né? Agora quem está de fora tem essa imparcialidade e consegue apoiar de uma forma muito mais efetiva. E hoje, Fábio, vocês têm trabalhado, quando a gente fala de recomendação, né? E aí a gente vai um pouco sobre tecnologia, você é um cara que está totalmente antenado, você é um cara que olha para esse lado de tecnologia hoje na gestão, né? Isso independente se é SAP ou se é Proteus, né? Então, a Alfa ela trabalha com essas duas ferramentas, né? Essas duas ferramentas de linha de frente, mas hoje sua cabeça está totalmente voltada para a solução, para negócio, né? Então o Fábio aqui nos ajuda a integrar essa tecnologia com a parte de gestão. E hoje, Fábio, quando você olha para esse mundo de tecnologia, esse mundo de gestão, qual que é o primeiro receio que você enxerga dentro daquele empresário que quer fazer essa modificação, né? Quais são os primeiros desafios que você enxerga ao convencer um empresário a falar, você precisa colocar um sistema integrado? Eu vejo que ele tem talvez um pouco de receio de perder o domínio ali sobre a informação, e ele também tem um olhar muito sobre o software de um ponto de vista de custo. Né? Perfeito. E eu vejo que cada vez mais assim, custo
É você não ter a informação certa no momento certo, é de você tomar uma decisão equivocada porque você não tinha a informação confiável. Eu já vi o absurdo, Carlos, de cliente ele ter sobre o mesmo assunto 2, 3 números diferentes, né? Como a gente estava falando ali no início. Né? Então, se eu chegar para a contabilidade e perguntar para a pessoa, olha, como que está a sua conta, a sua carteira quando você receber? Ele vai dar um valor. Se eu chegar na parte do financeiro, me dá outro valor. Como que eu vou tomar Qual que vai para cobrança? Qual que vai para cobrança para poder cobrar esses clientes? De fato, quem tá me devendo, quem não tá, né? O quanto que eu tenho de fato, eu vou ter de caixa aqui para poder investir, não vou. Então tem muita empresa que tenta ver soluções às vezes isoladas, tudo mais, não quer investir no RP por questão de falar às vezes de custo e não tá vendo de que ele hoje está tendo uma ineficiência, ele está perdendo negócio pelo fato de ter, né, essas informações totalmente aí, muitas vezes equivocadas. Você falou um negócio aí, Fábio, assim, que é bem o que eu penso, assim. É bem o que eu penso quando a gente se trata de negócio, né? A gente só vê o custo, né? A gente entende que custo é aquilo que sai do nosso caixa, que dá no nosso bolso. Mas a gente esquece que tem tanta coisa intangível aí, né? Que não volta pra gente, né? Que a gente não consegue rentabilizar, né? Que várias reuniões para poder discutir o mesmo tema. Sim. A perda de um CFO que ele está construindo planilha de Excel, que ele está mais tempo montando uma planilha de Excel do que analisando as informações que estão na planilha de Excel. Exato. Isso aí a gente não mensura, mas isso também é custo. Mas isso também é perda, né? Esse cara poderia estar trazendo retorno para a companhia, mas não, ele está lá parado montando planilha de Excel, construindo fórmulas para poder chegar numa informação que talvez com o sistema integrado ele chegaria muito mais rápido, muito mais fácil. E que muitas vezes quando ele chega na informação, a informação já está desatualizada. Uma das coisas que falou um pouquinho esse é um outro lado, né? O atraso. Falou um pouco assim em relação à tendência, né, de soluções de TI na área da gestão. Hoje a gente está tendo aí um fator muito importante que é a questão do começo de adoção de inteligência artificial dentro das empresas. Né? Além do que o pessoal usa no dia a dia ali de ChatGPT para ajudar a escrever o e-mail melhor, mas de começar a utilizar a inteligência artificial dentro dos processos de gestão. O que eu tenho estudado bastante sobre esse tema atualmente, até para poder entender como que nós podemos melhorar ainda mais, simplificar ainda mais, né, o negócio dos nossos clientes. Hoje em dia é possível você trabalhar com inteligência artificial posso dizer assim, de 3 maneiras. Tá? Uma, para te ajudar a entender o que aconteceu. Tá. Então, olhando o que aconteceu em cima do número, eu ter inteligência artificial que me ajude a interpretar. Porque muitas vezes eu tenho um número, mas eu tenho dificuldade para interpretar, saber, tá, mas por que o meu resultado, o meu caixa está naquela situação, ou por que meu custo elevou tanto, né? Então, você tem um número, mas a interpretação ou você entender o que ocasionou, isso também leva tempo, você vai precisar de ir atrás de outras informações para poder responder. Então, a inteligência artificial ela consegue ajudar nisso também. E aí a gente faz até um pouco um gancho naquilo que você está falando, né? Porém, né, quanto mais rápido você conseguir analisar e identificar esse passado, você consegue tomar uma decisão para o presente e para o futuro. Ponto. Exatamente. Legal. Então, a inteligência artificial ela tem sido aplicada hoje numa dessas vertentes, que é a interpretação das informações. Tá. A outra vertente onde ela está sendo aplicada então, na predição. Né? Então, a predição é esse fato de você prever o futuro, mas não de uma forma mágica. Né? Não é magia, não é bola de cristal. Né? Mas, na realidade, é entendimento de comportamentos, entendimento de histórico e aliado a informações de momento, informações de mercado, tudo mais. E, com isso, o modelo da inteligência artificial ela conseguir te projetar essas tendências. Te dá uma ideia de caminho.
Isso, então ela tem esse fator de previsibilidade. Então, por exemplo, eu poderia, de repente, em cima de um resultado de exercício anterior, ou estou elaborando um planejamento estratégico, um planejamento orçamentário. Né? Se de repente, o que pode acontecer se o dólar chegar a R$ 7 ou se a taxa de juros subir de 14 para 16? Ou se a taxa de juros reduzir, qual o impacto que isso pode dar? Né? Então, a inteligência artificial ela consegue, analisando essas informações, de te projetar futuro. Então, dentro desses cenários, dentro dessas variações, ela consegue te traçar possíveis tendências. Então, isso ajuda também de você conseguir, de fato, ter simulações de cenários. Porque eu sabendo o que pode acontecer com base em dados, não é em achismo. Ok. Não é no meu sentimento, no meu feeling. Né? É em base em dados. Então, a inteligência artificial ela consegue te ajudar a criar cenários pessimista, otimista e realista. Tá. E aí você, sim, em cima do que você conhece da operação e tudo mais, tem condição de usar desses cenários para poder tomar uma decisão de caminho. Para poder ser mais preventivo, né? Você consegue falar assim, opa, peraí. Se o dólar ele for para a direita ou para a esquerda, ele aumentar ou ele diminuir, eu consigo ir pelo caminho XD. Vou deixar aqui o plano B, o plano C, o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano E. Então você consegue, de alguma forma, criar vários cenários para você também de como você se proteger se cada coisa ali acontecer. Exatamente. Né? E quando se trata de empresa, né, a gente sabe que o turnover ele existe, né? Que no princípio da contabilidade, de que uma empresa nasce para nunca morrer, né? Isso acontece na contabilidade, mas a gente sabe que as pessoas não são eternas, né? Sim. E as pessoas, às vezes, elas se movimentam para a direita ou para a esquerda, têm oportunidades, né? A gente sofre com isso na contabilidade. Hoje o mercado de prestação de serviço, né? Eu acredito que você também passe por isso também, né? Esse desafio de achar aqueles Messi, Cristiano Ronaldo, que a gente sabe que vai jogar em todas as posições. E dentro desse desafio, né, o empresário ele precisa proteger também os seus processos, né? E o quanto que um sistema integrado, além de a gente falar de perda, redução, o quanto que ele protege também esses processos que foram construídos, né? E que é a fórmula da Coca-Cola, né? E que é a fórmula do produto perfeito, né? Que são exatamente os processos que as empresas constroem no decorrer dos seus anos, da sua vida, né? Exatamente. O RP, ele vamos assim dizer, idealização, ele busca já trazer uma padronização de processos. Né? Então, muitos dos processos que existem dentro das empresas são processos comoditizados. Né? Por todos aqueles que passaram por lá. Não é pela cabeça não é pelo o fundador. É por todos aqueles que passaram por lá. Isso, exatamente. E também pela própria, como pode dizer assim, a experiência da própria existência dos negócios. Né? Exatamente. E então, o RP ele já vai trazer boas práticas de processo. Né? E aí, o que a empresa precisa definir, né? E normalmente quando a gente fala de simplificar a gestão do negócio, é de ajudar a empresa a entender que quanto mais ela adotar essas boas práticas de processos, ela não querer inventar aquele processo para chamar de meu, né? Só eu faço isso. Então, quanto mais ela conseguir aderir às boas práticas de processo, você mitiga também, né, por consequência, essa questão da necessidade do conhecimento do ser humano. Né? Porque o processo, de certa forma, ele é meio que comoditizado e então você consegue colocar pessoas para poder rapidamente, né, aprender e executar. Porque o sistema vai orientar, né, nesse sentido. Então, o sistema vai guiar o usuário, né, dentro do processo. Então, isso facilita. O RP ele ajuda muito isso, né? Muito isso. Mas muitas vezes, assim, dependendo do... Uma coisa que eu acho bastante legal, e falando um pouco da linha do SCP, de que ele tem essa questão
das boas práticas de negócio ou das boas práticas de processos por segmento de negócio. Né? Então, por mais que, por exemplo, um fluxo de contas a pagar ele é parecido, né, em todas as empresas, ou seja, tem que ter um documento fiscal, né, tem que ter um título ali bancário, fazer a transação e tal. E o SAP ele consegue fazer algumas adaptações, vamos assim dizer, já trazer adaptações por segmento de negócio. Então, por exemplo, se eu pego contas a pagar de uma empresa de serviço, ele pode ser talvez um pouco mais simplificado do que uma empresa de óleo e gás, né? Sim. Ou do que uma empresa de varejo. Então, Perfeito. ele já traz essas boas práticas por segmento de mercado. Então, isso também ajuda a fazer o quê? Que o cliente ele adote a filosofia de se adequar às boas práticas. Não, e é legal o que você está falando, Fábio, que é o seguinte, se tem uma coisa que na verdade, a minha vida, eu trabalhei com sistema integrado, né? Eu gosto muito dessa prática, mas não por causa do sistema integrado em si. Sim, eu gosto pela velocidade que isso traz, sim, né? Então, a culpa, o contador sempre levou a culpa de tudo, né? Não, tá lançado errado, foi você que lançou, né? O sistema integrado, ele te dá a oportunidade, pelo menos, de falar, não, se tá lançado errado, deve ter vindo lá da logística. Vamos dar uma olhada para saber o que aconteceu. Mas não por isso, e brincadeiras à parte, eu gosto de ser entregado pela velocidade que aquilo traz de informação. Sim. O cara lançou lá na China, ele já traz para mim a informação para eu poder tomar decisão em cima daquilo. Então é meio que real time, né? E o SAP, então, nem se fala, né? Eu acho que o Proteus, quando você trabalha com uma metodologia mais online, você também tem essa informação de uma forma mais rápida. Mas o sistema integrado por si, ele tem essa essência, né? De trazer a informação muito mais rápida. Quando a gente fala da padronização de processo, o que me encanta, né, quando a gente fala de ERP de sistema integrado, é exatamente a universalização. Existem processos que são universais, não tem muito para onde correr. Gente, não tem como inventar. Se você olha para o contas a pagar, o contas a pagar ele tem a sua essência, na sua essência em todo lugar do mundo. Ele pode ter sim a sua particularidade por ser serviço, por ser comércio, mas você vai definir o prazo médio de recebimento. Isso são indicadores que a sua empresa ela tem que ter, né, na essência dela. Né? Não é um indicador que você tem que ter, porque eu acho bonito ter um prazo médio de recebimento e um prazo médio de pagamento. Não, ela já tem por natureza. Ela já tem por essência. Quando a empresa ela nasce, o Richard tem o hábito de falar, né? E a gente teve um podcast com ele recentemente, se eu não me engano foi o episódio anterior, ou o 28º episódio, a gente falou aqui sobre tributação de altas rendas, viu? Isso aí serve pra você, viu, Fábio? Então assiste esse episódio aí. Né? Nisso, tá nós vamos ter um evento agora, dia 27 de maio, junto com o Richard, lá na Alfa. Legal. Pra falar sobre a tributação de altas rendas. Legal, show de bola. Então, se você aí assiste o nosso podcast, vai lá no evento da Alfa, então se conecta com a gente aí que você vai aprender bastante. Então o Richard estava aqui, e ele costuma falar, né? Toda empresa nasce lucro real, né? A gente escolhe o lucro presumido, simples nacional, por benefícios, né? Ou por oportunidades que o governo ele traz pra gente. Mas toda empresa, por sua essência, ela precisa ser tributada pelo lucro ou pelo prejuízo que ela dá. Pronto, acabou. Se deu lucro, tem que pagar imposto. Se deu prejuízo, tem que pagar imposto. Toda empresa, ela tem que ter prazo médio de recebimento, ela tem que ter prazo médio de pagamento. Porque esses indicadores milenares, que é calculado pela contabilidade, pelo seu gerente financeiro e por outras áreas, são indicadores que vão manter a sua empresa saudável ou não, ponto. Exatamente. E tem que ter isso. Agora, se você não consegue ter esse controle de forma rápida, é um problema, é um risco. Exato. Se você não sabe qual que é a sua média de pagamento, quanto você paga, qual que é a média de quanto você recebe, você tem um problema, certo, Fábio? Com certeza. O risco de você ter um descontrole de caixa é enorme. Enorme. Né? Gastar mais do que deve, aí vai cair, né, em ter que tomar empréstimo, financiamento e começa aí a bola de neve de problemas. Exatamente. E a gente olha para os sistemas integrados que a gente tem, para as tecnologias que a gente tem no mercado, o que ela
preserva, né? Exatamente essas essências. Aquilo que você falou, boas práticas. Às vezes você não conhece as boas práticas do mercado, né? Mas o SAP já está acostumado com várias empresas, a TOTS já está acostumado com várias empresas, a Confirp já está acostumado com várias empresas, a Alfa já está acostumado com várias empresas. Quando você coloca um profissional terceirizado, que ele roda todo o mercado para poder fazer essa implantação, ou para poder acompanhar a sua contabilidade, ou para poder cuidar da sua gestão ali integrada, né? Fazer a integração da sua gestão, tenha certeza que você está colocando profissionais especializados que já testaram essa ciência, esse formato em várias empresas para dentro do seu negócio, e a tendência é que você tenha informações que você nunca estudou para ter. Mas você vai ter de forma automática e de forma nativa, certo? Exatamente, não tem segredo. Esses indicadores, tudo mais, é como você bem disse, cara. A gente está falando de universalização, de commodity, de princípios. Igual lá, princípio contábil, né? Você tem um ativo, você tem um passivo, né? Você tem um débito, você tem um crédito. Não tem como eu querer inventar algo em cima sobre isso. E agora, quanto mais eu atendo e me adoto e me adapto, né, na realidade, em relação àquilo que já existe, que já é conceito, que é determinado, né, mais eu tenho tempo para quê? Trabalhar a minha cabeça para focar no negócio, para pensar em como que eu atendo melhor o meu cliente, como que eu presto um serviço novo, como que eu faço a empresa crescer. Né? Que é esse que tem que ser o foco ali da gestão, né? Ou seja, eu tenho já a informação que vem e eu consigo, a partir dessas informações, começar a olhar a empresa para o futuro, para buscar perenidade, né? Que é um dos conceitos também de você ter um negócio, né? Você abre um negócio para que ele seja, por definição, perene. E eu vejo que tem muita gente que ainda fica batendo cabeça no básico, que fica querendo na conciliação muitas bancária. vezes quer inventar a roda, de novo, entendeu? É igual aquela história lá de você querer coçar a orelha esquerda com a mão direita. Não, pô, né? Facilita a sua vida. Exatamente, né, mas fala bastante. A Alfa tem muito essa questão de visão de ajudar o cliente a compreender isso. Até entendo que tenha muito essa questão de que quando a gente fala no Brasil de pequenas e médias empresas, né, muitos dos negócios que surgem no nosso país foi por questão de subsistências. Né? Ok. Então, a abertura de um negócio foi uma alternativa, né, para ou você querer ganhar mais, ou para poder, de repente, alguém que, de repente, perdeu o emprego e resolveu empreender, para poder, né, não ter que passar por essa situação e tudo mais. Então, isso cria um pouco daquele apego emocional, né? Ainda mais quando a empresa começa a crescer e começa a gerar resultado, né? O empresário acha que é apenas por causa ou do conhecimento dele, ou por causa do vínculo dele, né, com o negócio. Né? E aí começa muitas vezes, ao invés de começar a trazer novidades, de trazer padrão de operação, tudo mais, né, começa a ficar agarrado nos processos que são meus, né, e perde tempo ao invés de ficar pensando em trazer inovação, trazer cliente novo e tudo mais. Né? Então, isso que a gente procura ajudar o nosso cliente, o empresário, a ter esse tipo de visão de que ele tem que focar no core do negócio. Tudo aquilo que tem a ver com a parte básica de gestão ou de operação, isso ele tem que se adaptar àquilo que já existe. Por quê? Porque ele ganha tempo, primeiro. Ele vai ganhar tempo. Segundo, ele não vai precisar de pessoas com conhecimentos específicos. Né? É conhecimento daquilo que se aprende, né, sobre gestão, sobre processo. Né? Então ele consegue trazer mais agilidade na execução e no controle dos processos, ele consegue de fato ter, né, os números
que realmente são necessários para que ele possa fazer a condução do negócio e também conseguir ter tempo para pensar em como que eu trago mais cliente, mais inovação, como que eu faço meu negócio prosperar mais, crescer e tudo mais. Claro, e o cara ele tem que pensar, o Fábio, dentro daquilo que você tá. E você é um cara que já passou por este momento também. Sim, né? com certeza, é experiência. Você é empresário, cara. Você já passou por este momento também, é. onde você começa um negócio ali que você consegue ter controle de todas as coisas. Mas se você não desenvolve a sua mentalidade, né? Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que ao você chamar a Alfa para poder te ajudar a escolher um RP ou para implantar o RP no seu negócio, você ainda vai ter uma consultoria ainda de como abrir a mente, para descentralizar os seus processos, né? Quando você começa a crescer, isso é muito limitado quando você centraliza tudo em você, porque você é um só. Exato. Você é um só. Se você não confiar nos seus pares, nas pessoas que estão trabalhando com você, para que elas também tomem decisões parecidas com o que você toma, o seu negócio não cresce. Porque ele vai ficar sempre limitado em você, né? E você é uma pessoa só. Você tem 24 horas. E falando de horário comercial, você tem 8, 9 horas, né? No mais tardar ali, você tem 12 horas, 10 horas por dia. Então você é limitado para você tomar todas as decisões. Exato. Você precisa dar autonomia para que outras pessoas tomem também. Esse é o primeiro desafio, né? Mas as outras pessoas, elas vão tomar a decisão que nem você? Não, elas não vão tomar, porque você é uma pessoa diferente da outra, né? Então você tem a oportunidade, quando você coloca um sistema integrado, de descentralizar os processos, mas com segurança. Isso. Então você coloca ali alçadas para pagamento, alçadas para desconto, você coloca alçadas ali de orçamento, né? Porque hoje os sistemas integrados, ele tem toda essa tecnologia, certo, Fábio? Exatamente. O cara ele consegue descentralizar, mas com segurança. Será que existe esse termo aí? Uma descentralização centralizada. Você coloca ali vamos assim dizer, né, os seus parâmetros, a sua referência e a execução, ela acontece de maneira descentralizada, né? E vai respeitar, né, no mundo corporativo fala de regras e políticas. Regras e políticas. Então, o sistema ele vai trabalhar em cima das regras e políticas que você estabeleceu. A partir do momento que você tem isso definido, né, você não precisa fazer estar em cima tanto, né? Fazer aquele microgerenciamento, assim dizer, né? O processo ele vai fluir mais. Você pode, né, então, colocar as pessoas, descentralizar ali a execução, né, do processo, da informação, para que você possa ganhar mais agilidade e velocidade, né? Tudo mais. Não, a gente estava num cliente, ele tem um sistema integrado e eu lembro que a gente estava discutindo o resultado, a gente quando usa o sistema integrado do cliente, né, a gente continua fazendo a contabilidade, mas a gente acaba dedicando o nosso tempo na análise, né? A gente da área de outsourcing, a gente dedica o nosso tempo para poder apresentar para o cliente o resultado, traduzir todos aqueles números, que por mais que você tenha um sistema integrado, existem algumas interpretações daqueles números que é importante que você tenha alguém que traga para você alguns conceitos, algumas análises, alguma visão não viciada, que é o que o Fábio disse aqui, para que você consiga entender o que aconteceu com o seu passado, né, para você tomar uma decisão no presente para que você não tenha problema no futuro, mais ou menos assim, né? Então hoje a gente estava num cliente, né, e até trazendo um exemplo aqui, Fábio, eu tenho certeza que você deve ter pego muita coisa nesse sentido, né, e o cliente ele nunca tinha visto que a conta dele de investimento com publicidade e propaganda estava consideravelmente alta ali pela proporção que ele tinha de faturamento, etc. Na verdade, ele tinha ali uma despesa que já era recorrente, né? Mas o faturamento dele veio caindo, né? E a gente fez uma analogia ali para ele e falou assim, mas por que você investe tanto em publicidade e ela não tem se revertido em faturamento? Né? Parecia que a gente tinha descoberto a América ali, né? A gente falou pra ele, ele falou, não, é verdade. Ele falou assim, uma das coisas que você precisa entender com a informação, né, e quando se trata de negócio e objetivo, é a conversão de tudo isso. Né? Não adianta você ter uma despesa ali que ela não te traz um tipo de retorno. Essa reflexão, ela precisa ser feita. Sim. Mas enquanto você estiver mais preocupado, né, com o processo do que com o resultado do processo, você não vai conseguir chegar nesse tipo de informação e não tomar a decisão de forma rápida. Talvez você até tome, mas daqui 3 anos você já perdeu quantos? Né? Daqui 2 anos você já perdeu quantos? Até você descobrir que você poderia ter usado essa despesa de uma forma muito mais efetiva para o crescimento, para a expansão. Não, com certeza, né? E isso, na verdade, assim, né? Muitas vezes, quando
o cliente ele consegue, de fato, ter esse tipo de visão, né? Aquela questão, né, que fala muitas vezes que, sabe quando você, muitas vezes, fica olhando a formiguinha que está na sua frente, o elefante está passando? Por quê? Porque fica tão, né, com um foco tão grande em cima daquilo ali que está ali no dia a dia e querendo controlar o que está sendo feito, ou como que as pessoas estão fazendo ali, do que eu não estou olhando o resultado. O que está acontecendo com o resultado. Para entender, de fato, que caminho que minha empresa está tomando. Não é? E o exemplo, claro, você falou, é bem interessante, de que eu tenho uma despesa hoje que, querendo ou não, em proporção ao faturamento dela, está elevada, e é uma despesa que não traz receita. Ou deixou de trazer receita. Deveria trazer, né? Deixou de trazer e não está conseguindo ter essa percepção. Exatamente. Por quê? Porque talvez ali o sistema integrado que foi colocado, ou quando não tinha o sistema integrado, né, você não consegue ter a velocidade certa para poder olhar para isso e refletir. Ou quando você chegava, você já estava muito cansado. Você demorou tanto para poder construir que o seu olhar estava tão viciado, estava tão cansado, que você não conseguia fazer a reflexão certa, né? Eu costumo falar, viu, Fábio? E eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes a gente precisa desprender, né? Ou a gente precisa colocar energia em cima daquilo que é importante. Às vezes a gente começa a colocar energia em tanta coisa, mas em tanta coisa. Quando a gente tem que colocar energia em algumas situações, a gente não consegue porque a gente tá cansado. E não é nem por maldade a gente falar, agora eu vou ter que olhar esses números tudo de novo. Não. Agora você vai olhar o número da forma certa. Não, mas eu perdi tanto tempo construindo, deixa uma outra pessoa olhar. Então vamos inverter isso. Por que não inverter isso? Uma outra coisa também que eu acho que é muito importante e muitas vezes o gestor não dá tanto valor, de fato, é em cima da análise do balancete e do balanço. Né? O resultado da empresa não é o quanto me sobra no caixa. Né? O caixa, sim, ele é o rei daquilo, né, dentro da empresa para eu poder conseguir ver onde que eu vou investir, como que eu vou aportar num projeto e tudo mais. Mas o resultado da empresa, eu vejo, é na contabilidade. Eu vejo no meu balancete mensal. Não é no meu faturamento. Né? Não é apenas quanto que eu tenho no banco. E eu vejo muito gestor que olha muito o caixa de faturamento e não olha o balanço. E se o cara não olha o balanço, não faz também a gestão da empresa em cima do balanço, ele não tem uma visão clara do que está acontecendo com o negócio dele. Né? Porque eu posso estar faturando bastante, né, e perdendo margem. Claro, né? claro. Ou, né, tendo outro problema passando por trás que eu não estou percebendo. Né? E por isso que eu gosto bastante, né, quando a gente trabalha ali com os clientes que tem um pouco mais dessa visão, né? E quando a gente implantou o SAP, porque o SAP ele é focado a implantação em cima da contabilidade. Né? É um dos pilares, né? Na verdade, é a primeira coisa que a gente implanta, né? O plano de contas. Né? Okay. A estrutura ali, o DRE, a estrutura de análise de resultado, porque é onde o gestor de fato vai fazer o acompanhamento do negócio dele. Né? E aí, a partir da contabilidade, eu começo a derivar para os outros módulos. Né? Então, eu sei que quando alguém fizer algum lançamento no operacional, né, esse lançamento só vai ser permitido se ele tiver um destino na contabilidade. Né? O SAP ele funciona assim. Então, por isso que muita empresa, quando quer atrair investidor, abrir capital, né, acaba implantando o SAP por causa dessa essência, exatamente. Né? Então, cada vez mais é importante que os empreendedores, que os gestores consigam analisar os seus negócios através de ter um balancete, né? E de preferência que esse balancete, né, seja auditável, né?
Porque aí sim você vai conseguir Então, compreender. só pegando um pause aqui. Então, se você precisar de uma contabilidade que queira te Opa! ajudar a fazer uma contabilidade auditável, que ajude você a atrair mais investidores, a Confirp Contabilidade está à sua disposição. Ligue para nós, estamos aqui, né? Olhe os nossos canais, né? Como o Instagram, LinkedIn. A gente está aqui para poder ajudar vocês, certo, Fábio? Com Obrigado. certeza, Obrigado pelo merchan, viu, Fábio? Não, mas é verdade, Carlos, porque eu já vi muito cliente, muita empresa quebrar com faturamento alto. Já vi empresa quebrando com faturamento alto. Porque não tem, né, a visão do que está acontecendo por trás, não tem, né, muitas vezes toma endividamento e perde o controle desse endividamento, uma série de coisas, e o negócio vai à falência. Sim. Então, por isso que a gente fala bastante para o cliente, olha, então, nós temos que implantar pela contabilidade, você tem que fazer a gestão e análise do resultado em cima da contabilidade. Aí sim você consegue, com essas informações, de ter também, né, fazendo ali a gestão mais eficiente do caixa. Então, por isso que eu acho muito bacana esse tipo de, como posso dizer assim, de percepção do empresário, dele conseguir analisar o resultado dele, não só por aquilo que está entrando e saindo da conta corrente, mas sim pelo que de fato é o resultado do negócio. Não, e aí você começa a perceber, né? Você começa a fazer a implantação do sistema, você começa a perceber que algumas coisas que são importantes e relevantes não estavam sendo acompanhadas. Sim. O cara estava olhando ali o comercial, estava olhando o faturamento, mas ele estava esquecendo de olhar para alguns lados ali que fazem a diferença, né? Você começa a perceber que o saldo de estoque do cara do físico não bate com aquilo que ele achava que ele tinha. Né? Em quanto tempo ele demoraria para poder identificar que teve alguma perda na operação dele, ou teve alguma perda na produção dele, né? Ele começa a perceber, quando a gente pega as e-commerces aí da vida, que ele teve um monte de fraude no meio do caminho, de vendas que foram realizadas que não serão recebidas. A gente já teve caso de cliente que ele identificou que ele tinha uma fraude dentro do e-commerce dele pela contabilidade. Eu falei assim, como que eu tenho esse saldo aqui de contas a receber se eu não tenho se eu antecipo o meu contas a receber 100%, né? A operadora de cartão, ela me paga todo mês tudo aquilo que eu vendi, né? Se eu não tenho a prazo, se eu não tenho nada a prazo, né? E aí a gente começou a investigar e descobriu que ele tomou uma fraude aí de não sei quantos milhões dentro da operação dele, era 5, 6 milhões que ele tomou de fraude dentro da operação desde quando ele tinha aberto, porque ele não colocou um sistema de filtro dentro do e-commerce dele. Então são detalhes que a contabilidade te ajuda a ser um pouco mais preventivo. Sim, mas quanto tempo ele demorou para poder ter essa informação, né? Porque 3, 4, 5 meses. Apenas, porque estava olhando vendas, faturamento está crescendo, estou expandido, né? Estou fazendo divulgação, mas eu estou esquecendo de coisas que são relevantes, né? Que podem me fazer perder menos, né? Daquilo que pode acontecer ali no dia a dia, né? Por que você acha, Fábio, que as empresas elas acabam se tornando mais valiosas? Né? Eu não falo mais rentáveis, mas mais valiosas, né? Por ter um sistema integrado hoje. Qual que é a sua visão, a sua leitura? O que você percebe aí? Eu vejo que é o seguinte, de que o sistema integrado, então, ele traz esse poder para a empresa, para que, de fato, ela seja mais... ganhe produtividade, ou seja, elimina, vamos dizer, retrabalhos, que isso querendo ou não, faz perder tempo, faz você perder dinheiro, né? E ele tem o poder de dar os números de uma maneira assertiva na mão do gestor. Então, isso faz com que você consiga, de fato, agregar mais valor no seu negócio, né? Porque você tem um processo mais eficiente, você tem menos custo operacional, né, do ponto da execução dos processos, e você tem, de fato, a real informação na sua mão para que você possa tomar a decisão. Já passou lá da sua experiência, do que você tem, já passou alguém na sua mão que falou assim, ó, Fábio,
vou ter um investidor lá na empresa, tem um cara querendo entrar no meu negócio, mas ele exigiu que eu tivesse um sistema integrado e eu preciso fazer uma implantação da noite para o dia. Eu preciso fazer uma implantação da noite para o dia. Já passou alguém na sua mão nesse formato, ô Fábio? Já falei com você há muito tempo, por que você está querendo fazer só agora, né? Muitos investidores aí fora, eles exigem das empresas, né? Que elas tenham pelo menos um sistema que faça a integração desses canais, nessas portas de entrada e de saída, né? Eu vou até te trazer um número. Existe uma pesquisa do Gartner que mostra que uma empresa, quando ela anuncia que ela, por exemplo, ela vai implantar o SAP, ela tem, em média, são 6% de valorização no negócio. 6%. Quando ela implanta, essa valorização chega até 16%. Tá? Por quê? Porque é mundialmente reconhecido, né, de que o SAP ele é um software auditável, rastreável, lastreável. Você não tem como dar jeitinho na informação. A informação ela não brota do nada, ela tem, né, então esse lastro, esse rastreio. Por quê? Essa informação ela precisa ser auditável. Legal, né? legal. Então, segurança, né? Exatamente. Quando a empresa ela tem o SAP, ela consegue atrair muito mais atenção, né, para o negócio dela, porque o investidor ele tem mais tranquilidade em relação àquelas informações que estão sendo apresentadas. Não, e é legal o que você falou, porque isso é importante saber, quem está nos assistindo é importante saber da importância de você conseguir integrar todas as informações dentro do seu negócio, a visibilidade que isso traz, porque às vezes a gente não dá muito valor para isso, né? A gente acha que um PROC-V vai resolver o problema, a gente acha que uma tabela dinâmica vai resolver o problema, que o BI já é a solução para os meus problemas, até porque tem BI também dentro do SAP e do sistema integrado. Ele vai precisar tirar essa informação de algum lugar, mas o mais importante para que você tenha certeza que a sua informação está segura é isso, é a rastreabilidade. Né? A gente começa por aí, a rastreabilidade de todas as operações que acontecem na empresa. Porque na empresa, né, tudo que você tomar de decisão, ela vai ter um envolvimento financeiro, ela vai ter um envolvimento material, né? Isso. E esse movimento material, ele precisa estar contabilizado ou registrado em algum lugar. Isso, né? Exatamente. Para que você saiba qual que é a realidade do seu negócio. Às vezes você está ali, né, hoje no seu negócio gerando um monte de perda, vou falar de perda de estoque ou gerando inadimplência, e você não tem esse movimento em lugar nenhum. Né? E você acha que a sua empresa ela tem uma certa rentabilidade, você acha que a sua empresa ela tem um certo lucro, agora eu estou bem, mas você tem tanta contingência, mas você tem tanta perda na operação, você não sabe quando que você tem que pagar esses fornecedores, você não sabe quanto que você vai receber desses clientes, quanto que você tem que pagar para a administradora de cartão ou para a administradora de marketplace, você não sabe. Por quê? Porque isso não está registrado em lugar nenhum. E essas políticas que você amarra num sistema integrado te dá a oportunidade de você olhar, e é claro, né, com uma contabilidade que faça a pré-auditoria, né, nessas informações também para poder garantir que os processos estão acontecendo, ela faz com que você tenha essa informação real, né, de forma rápida, real, e você consiga criar essas alternativas que a gente está falando, né? Eu acho que é por isso que o investidor, tenho certeza, né, que o investidor ele bate o olho numa empresa que tem por sua essência um SAP que padroniza ali as informações, né, dá segurança para ele para poder colocar o capital dele e falar, eu sei que eu estou investindo num resultado que realmente existe, né? Exatamente. Tem um caso recente, inclusive, de um cliente hoje cliente nosso, de que quando ele resolveu implementar o processo de governança através de conselho, né, de administração, quando o conselho foi elaborado e os conselheiros vieram para a empresa, a primeira recomendação é troca o RP. Essa já foi o primeiro ponto, assim, tem que trocar o RP. Né? E você tem que ir para o SAP. Né? Então, a gente fez lá a implantação para ele e tal, né? Tá feliz, né? Vê que a empresa, o negócio, né, tem um maior nível de controle e governança, né? Porque a SAP é sinônimo de governança, né, de rastreabilidade. Então, você consegue visualmente, através do que a gente chama ali de mapa de relação, você saber aquela informação que está lá na contabilidade,
Da onde ela Da veio. onde ela veio. Então ela veio, se veio do contas a pagar, ela veio através de uma baixa, ela veio através de uma nota fiscal, então ele rastreia todo o fluxo daquela informação até chegar, por exemplo, numa solicitação de compras. Então isso dá segurança para quem está administrando e para quem está investindo naquela empresa. É por isso que o SAP ele é mundialmente reconhecido como, né, uma solução que é aceita. Nós temos aí mais de 97% das transações do mundo passam por algum tipo de solução SAP. Nossa. Entendeu? E se tem uma coisa por causa valiosa disso. hoje que é dados, então a gente está falando de alguém que sabe trabalhar com dados e com informação, né? Isso. E que aquela informação ela é real, fidedigna, né? Exatamente. Acho que você pode confiar, porque que investidor que quer investir numa empresa em que ele não tem certeza se é aquilo mesmo que está sendo apresentado. Exatamente, exatamente. Então, E não dá para você olhar, e falar bem assim, mas a contabilidade tem que garantir que o número ali está 100%. Gente, eu vou falar algo para vocês assim que não dá para você se iludir e eu também não quero te enganar. Né? Na verdade, a contabilidade é um reflexo do que você faz no dia a dia. Se você não me conta tudo o que está acontecendo, né, eu vou conseguir verificar, eu vou conseguir saber através de cruzamento de informação que isso aqui não está muito certo, que isso aqui não está muito legal. Né? Então hoje, quando a gente fala, e talvez é uma grande preocupação dos empresários, né? Eles olham e falam assim, mas quando eu coloco um sistema integrado, eu vou ter que ter aqui uma área de tecnologia para poder atender toda essa parte de sistema, mas eu vou ter que ter um contador aqui interno também para poder atender essa parte de sistema, porque como é que eu vou terceirizar minha contabilidade, ou como que eu vou deixar o meu TI fora, se agora eu tenho um sistema aqui dentro, um sistema nativo, né? E já existem soluções do mercado, né? A Confirp, né, nesse ano de 2025, principalmente, a gente começou a se especializar nesses sistemas integrados. Sim. Então a gente começou a trabalhar no SAP, né, de uma forma muito, muito mais direta, treinando os usuários para que eles trabalhem nas plataformas, né, e não simplesmente com o intuito de fazer a contabilidade na parte de validação, mas também instruir esses clientes como usar a plataforma de uma forma muito mais rica, de uma forma muito mais produtiva, dando também a liberdade para esses clientes, né, para que eles possam consultar a Confirp nessa parte de usuário, né, quais são as melhores práticas que o mercado utiliza. Então, uma empresa de serviço, como você citou, né, como que uma outra empresa de serviço trabalha, Carlos, em relação a essa parte de controle de contratos, ou essa parte de... A gente tem a oportunidade de trazer como usar o SAP da melhor forma possível para que você potencialize, né, para que você não tenha uma Ferrari na garagem para ir na padaria, para que você use essa Ferrari da melhor forma possível para poder potencializar e ajudar no seu negócio. E a Alfa também, né, está neste mercado também de outsourcing, ajudando também os empresários, né, nessa parte de controle, de segurança, de parametrização de sistema. Né? É isso, Fábio, que vocês estão fazendo aí para poder ajudar esses empresários aí nessa troca e nessa implantação? Exatamente. Né? Então, nós acompanhamos o empresário, o nosso cliente, né, durante toda a jornada dele utilizando o software. Né? Então, desde o processo, quando a gente começa a apresentação do sistema para o cliente, passando pelo momento então da contratação, da implantação e após implantação. Então, o cliente ele tem a Alfa acompanhando ele durante toda essa jornada. Então, se o usuário tem algum tipo de dúvida, nós temos um time de Service Desk para poder apoiá-lo a esclarecer aquela dúvida. Se o cliente, de repente, ele quer abrir novos negócios, né, e não sabe como fazer isso dentro do sistema, então a Alfa tem também como ajudar o cliente, ou seja, a gente acompanha a jornada do cliente por inteiro. Então não é aquele negócio, vendi, saí correndo, implantei, saí correndo. Monta uma estrutura interna, não. A gente está aqui para te ajudar, né, Fábio? Exatamente. Então a gente acompanha essa jornada e de novo, né? Eu entendo que eu cumpro minha missão quando eu ajudo o cliente ele a tornar a gestão dele mais simples, né? O processo de gestão. Então, por isso que nós temos um time, né, de base que está sempre junto do cliente também, levando novidades. Então, de novo, o software também evolui. Né? Vem melhorias, vem tecnologias novas,
né? Então, se a gente falar aí há 2 anos atrás, quase não se ouvia de falar de inteligência artificial, principalmente aplicada diretamente nos negócios. Hoje, todo mundo fala sobre inteligência artificial, né? E começando processos e projetos de implementação da inteligência artificial dentro do negócio, trazendo para dentro da operação. Então, nós acompanhamos toda essa jornada. Então, a gente vai levando as novidades para o cliente para fazer com que cada vez mais a gestão dele seja mais simples, o dia a dia das pessoas seja mais fluido, né? E ele consiga com isso o quê? Ter mais competitividade, né? Ser mais produtivo no sentido de você perder tempo, não perder tempo, né, com retrabalhos e tudo mais, né? E tá vindo aí uma reforma tributária, né? Nem me fale. Eu acho que quando a gente olha para esse cenário aí brasileiro, principalmente, né, se tem uma coisa que deixa mais complexo comprar e vender, é a parte tributária, né? Se tem uma coisa que deixa mais complexo fazer gestão de pessoas, comprar e vender, é essa parte tributária. E tudo aquilo que você aprendeu, você vai ter que aprender de novo, porque agora está entrando uma reforma que você tem um período de transição, né, para poder aprender esse novo sistema tributário, que é um reset. É um reset, né? Que o intuito é simplificar, né? A gente tem essa consciência, é por isso que a gente aposta. O intuito é diminuir a carga tributária? Não acredito nisso, né? Mas quer simplificar isso daí, eu acredito como um objetivo, né? E quando você não tem um sistema de gestão, né, que te ajude a tomar essas decisões, essa parte de parametrização, nessa parte de precificação, nessa parte de informação, fica muito mais difícil você fazer essa transição. Né? Então pensa que hoje eu não sei nem como que eu tô e tô querendo ir para algum outro lugar. Eu nem sei nem se é bom ou se é ruim, porque eu nem sabia como que eu tava, que é aquela questão do passado que você consegue visualizar, né? E aí pensando no futuro, Fábio, que a gente tem uma reforma tributária que tem um intuito de fazer essa simplificação. O que você enxerga hoje, né, no futuro da gestão de tecnologia? Né? Tá todo mundo, quando a gente fala de tecnologia nas empresas e que vai colocar um sistema integrado, existe o receio do gestor, né, do dono da empresa, né, para poder fazer essa implantação, mas também tem um receio do colaborador. O colaborador fala, não, já está querendo colocar sistema aqui para poder tirar o meu emprego. Né? Você acha que a tecnologia do futuro ela vai vir para poder tirar o emprego das pessoas, Fábio? Tira esse mito da galera aí, faz a galera ficar tranquila que, na verdade, a tecnologia vem mais para facilitar do que para prejudicar. Ajuda a galera a entender isso aí. Não, com certeza. O que eu acredito muito, agora falando sobre essa questão, ponto que você tocou da reforma tributária, né? Nós estamos num momento, de fato, de urgência, porque as empresas elas têm que correr atrás, porque o relógio está correndo contra. Perfeito. Né? Então, vamos assim dizer, o processo mais difícil não é ajustar o sistema. O processo mais difícil é de você entender, né, como que vai ser, né, agora, né, essa nova carga dentro do seu negócio, né, toda aquela parte de ter que entender que produtos que se aplicam, quais operações que se aplicam, qual é a operação que não se aplica, porque nós, durante aí uns 5, 6 anos, nós vamos conviver com 2 sistemas ao mesmo tempo. Então, você vai ter situação que está sendo tributado uma parte pelo modelo antigo, uma parte pelo modelo novo, e tudo isso, as empresas têm que já se adequar no sentido de já ter as informações para que possa ser configurado isso dentro do sistema, né? Então, eu acho que isso, assim, é urgente, viu? Você que está ouvindo a gente aqui, ó, é urgente você tomar esse tipo de ação. Então, procura com a Flip, não perca tempo aqui, porque você tem que elaborar um mapa daquilo que vai mudar ali dentro da sua operação em relação à questão dos tributos, para que aí sim nós possamos ajudar a configurar isso dentro do sistema, que aí é a parte mais fácil. Né? E aí, em relação às tecnologias que vêm ou essas próprias mudanças, eu vejo com muito bons olhos no sentido de que toda inovação, eu vejo que ela vem muito mais para ajudar a transformar do que para tirar. Né? Os empregos, assim dizer, que a tecnologia elimina, né, são aqueles empregos que têm muitas vezes ação repetitiva, né, e baixo nível de complexidade. Né?
Então, o que precisa na realidade Normalmente também? é o que todo mundo reclama. Você tem que fazer 10 vezes a mesma coisa, tem que fazer 15 vezes a mesma coisa. O que na realidade, os profissionais eles precisam entender? Né? De que o profissional ele tem que estar sempre em constante atualização. Se o profissional está parado no tempo, se ele não busca novo conhecimento, não busca uma especialização, não busca se atualizar sobre o que está acontecendo no mundo do negócio dele, da profissão dele, né? A culpa não é da tecnologia. Não é a tecnologia, ela vai vir, óbvio, para trazer muitas vezes agilidade, né, para ganhar tempo, né? Não necessariamente para querer tirar o emprego de ninguém, né? Mas se você também não faz sua parte, né, não adianta culpar a tecnologia. Né? Então, a inteligência artificial não está vindo para transformar as empresas, roubar os empregos das pessoas. Né? Ela não vem para isso. Né? Mas eu vejo muito que ela vem para auxiliar de fato as pessoas a conseguirem ganhar tempo e dar foco naquilo que é importante. Não é importante você ficar digitando uma informação. Não é importante você ficar preenchendo uma planilha. O importante é o quê? Tendo a informação na minha mão, o que eu faço com isso? Ou que caminho que eu sigo, que sugestão que eu trago, que recomendação que eu vou dar para o meu negócio. Então, por isso que as pessoas têm que, de fato, elas têm que estar antenadas no que acontece na profissão dela, né, no mundo, e óbvio que aquilo isso é muito básico, né, no sentido de a função da pessoa é ficar pegando um documento para preencher uma planilha, esse tipo de trabalho tende a assumir. Né? Mas, de novo, tem muito a ver com a questão do profissional. E para mim é muito claro, e você falando aqui, eu estava pensando aqui, refletindo um pouco, né, das coisas que a gente escuta por aí. A tecnologia ela tem por bem valorizar o capital humano. Sim, exatamente. Valorizar o capital humano, porque quando você está aí no seu dia a dia, né, fazendo trabalhos que são totalmente repetitivos, trabalhos que são totalmente operacionais e que no final das contas não vai agregar nada a ninguém, né, você não conseguiu trazer nenhuma informação relevante para o seu dia a dia, você não conseguiu mostrar para ninguém se as coisas estão certas ou se estão erradas, isso não é uma valorização do capital humano. Né? Exato. Isso é uma atividade que poderia ser facilmente substituída por uma tecnologia ou por um sistema integrado, né? A valorização do capital humano está quando eu invisto em você e você consegue trazer esse retorno para mim dentro desse investimento que foi realizado. Eu vejo de forma muito clara e a nossa conversa aqui, ela me traz exatamente esse pensamento, viu, Fábio? Quanto que a tecnologia ela pode fazer você melhor, ela pode te dar mais valor, ela pode te dar mais valor, porque agora não tem para onde correr, né? Ou você analisa, ou você pensa, ou você traz o resultado, ou você se atualiza, né? Para poder fazer isso, porque já tem gente fazendo, ou já tem tecnologia fazendo. Rapaz, assim, eu te trago até um exemplo pessoal meu. No início, quando eu comecei a trabalhar e comecei a querer trabalhar com tecnologia, eu tinha um sonho de... Eu sempre passava ali, pegava o ônibus, passava ali na 23 de maio, eu via aquele prédio bonito da IBM, né? E falei assim, putz, eu queria trabalhar na IBM, pô, IBM, prédio de computador, não sei o quê. É o futuro. Falei, putz, eu quero trabalhar isso. Aí eu consegui um trabalho, cara, para fazer noturno, como digitador de ficha. Digitador de ficha. Digitador de ficha. Foi numa época em que se eu não me engano, acho que era o governo do estado de São Paulo, fazia a inscrição para as escolas, era ficha. O pessoal preenchia, então, a inscrição para a escola e depois vinha lá na IBM e a gente malhava de digitar aquela ficha num sistema lá que tinha, mas que não era possível esse sistema ser usado nas escolas e tal, tudo mais. Então, a gente ficava malhando lá de noite, trabalhando e digitando ficha, deixando ficha. Eu falei, pô, tô na IBM digitando ficha. Cara, quando a tecnologia vai começar a evoluir, o que aconteceu? O trabalho do digitador morreu. Não existe mais. Não tem mais trabalho do digitador. Se lá atrás eu não tivesse abrido meus olhos, assim, olha, legal, mas esse trabalho de digitador de ficha aqui não vai me dar muito futuro. Sim. E tanto que está acontecendo, eu
fui buscar meu caminho. Não, e você começa a perceber que hoje até esses primeiros empregos que aparecem, né? Eu tenho um primo que começou a estagiar agora. É totalmente diferente a atividade que esses estagiários, esses primeiros empregos, eles trazem, né? Tá tudo mais voltado para tecnologia. Você vai aprender a mexer no sistema, você vai aprender a desenvolver alguma coisa, né? Na minha época de contabilidade também, viu, Fábio? Muito tempo atrás, eu também entrava nesse formato de digitação. Hoje a Confirp, ela já trabalha numa outra visão, né? A gente sabe que ainda tem muita empresa de contabilidade que trabalha digitando documento, que você tem que mandar documento ainda para esse escritório de contabilidade para eles fazerem a escrituração, né? Mas hoje a Confirp foi pioneira hoje no mercado brasileiro de conseguir fazer essas integrações de dados, né? Ela pega tudo aquilo que está na nuvem, tudo aquilo que está no governo e ela faz uma integração para o sistema dela para poder contabilizar. E hoje, com o sistema integrado, a gente conseguiu expandir ainda mais essa visão de contabilidade. Porque hoje eu coloco um contador dentro do negócio do cliente. Eu falo, ó, cliente, tá vendo? Ó, se eu uso o SAP, você usa o Proteus, estou colocando alguém especializado aqui para poder fazer a contabilidade e o fiscal no seu sistema. Vamos unir o útil ao agradável. Talvez você não tenha condições de ter um contador aí todos os dias. Então vamos compartilhar o contador, né? No mundo do compartilhamento. Vamos compartilhar o contador. Eu coloco um cara aí 5, um outro cara outro dia 10, e um dia ele tá aqui dentro no seu cliente, daqui uma semana ele tá em outro cliente, né? Porque a Confirp, ela entendeu que a tecnologia valorizou o capital humano, deu oportunidade de pensar em outras coisas. Exatamente. Muito legal, né? Quando a gente olha toda essa evolução da tecnologia e da gestão, né? A gente olha principalmente para empresas como a sua, viu, Fábio? Parabéns pelo negócio, né? E por fazer parte desse desenvolvimento da gestão, né? Por esse desenvolvimento da gestão brasileira, do desenvolvimento do empresário, do desenvolvimento do colaborador, para agora ele ter oportunidade de pensar em outras coisas. Sim, eu que agradeço, né, a oportunidade da gente estar junto e poder bater esse papo aqui, né, acho bacana, né, gera até um pouco de nostalgia, né, quando a gente começa a ir lembrando das coisas, né, e de fato, né, assim, eu sou uma pessoa que sou apaixonado por esse tema, né, pelo que eu faço e de estar em contato com as pessoas, de poder aprender com as pessoas e levar experiências novas também, né, para outros. E eu acho que o mundo assim, né, de compartilhamento, né, falando aqui de compartilhar, então hoje o mundo vive de compartilhamento, então você compartilha conhecimento, você compartilha experiência, relações, e eu acho que isso é muito bacana porque acaba de certa forma valorizando tudo isso, né? E para mim valoriza o meu próprio conhecimento, o meu próprio capital intelectual, para que eu possa ajudar também o meu cliente, né, a evoluir também dentro da necessidade dele. Né? Muito legal, muito legal. Fábio, aqui no Pode Contar a gente tem como hábito pedir para os nossos convidados, antes de a gente encerrar o nosso episódio, olhar para aquela câmera ali que está direcionada para você e dar algumas dicas finais aí. Pode listar quanto você quiser, 5, 6, 7, 8, aí é com você. Dê algumas dicas aí, o que esses empresários precisam fazer para não viver mais de achismo e olharem para a realidade do seu negócio para tomar as suas decisões. Legal. Acho que a primeira dica que eu quero deixar é de que o empresário, de fato, ele tem que estar atento nos números que são apresentados no resultado dele. Ele tem que aprender, de fato, olhar para a contabilidade como um aliado e não apenas como algo que eu tenho que fazer para poder entregar para o governo. Eu acho que é fundamental que o empresário ele possa ter conhecimento e domínio da gestão do negócio dele em cima da contabilidade. Então, eu acho que essa é a primeira dica. A outra é para que ele acredite na tecnologia. Então, não só acredite no sentido também, mas que possa investir, porque hoje o mundo da tecnologia e da tecnologia aplicada aos negócios, ele tem evoluído demais. E eu vejo que muitas vezes o empresário ele acaba investindo no que é básico, porque hoje, querendo ou não, o RP é algo que é básico, mas não tem coragem de dar aquele segundo passo, de investir em soluções que podem atuar no nível tático e estratégico, porque o RP já ajuda você a entender o presente e ver o passado.
agora está na hora da gente começar a olhar para o futuro, né? E olhar para o futuro com base em dados, né, que são rastreáveis, que são auditáveis e que de fato vai te dar toda a segurança para que você tome uma decisão inteligente, uma decisão ágil e uma decisão com convicção. Legal, legal, muito legal, Fábio. A gente da equipe do Pode Contar quer agradecer você pela disponibilidade. A gente sabe quanto que está corrido para você nesse ano desafiador de 2025, está corrido para todo mundo, mas a gente agradece você ter aceitado o convite aí da nossa equipe, né? E mais uma vez eu peço para você curta, compartilhe, né? Mande esse episódio para pessoas que precisam entender um pouco mais de como olhar os seus resultados, tirando o achismo e olhando para a realidade do negócio. O Fábio também. Fábio, passa as suas redes sociais, como te encontrar, como encontrar a galera da Alfa, para poder conhecer mais o que vocês fazem. A galera vai escrever aqui também, mas comenta aí com a galera, fala aí pra galera aí como te encontrar. Ah, legal. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo, Carlos, e a gente poder, né, trocar essa ideia. E quero te falar que você pode contar comigo também. Opa! Tá? Pode contar. Outros bate-papos, né? E é super fácil nos localizar. Então, todas as nossas mídias sociais, elas estão como Alfa Sistemas de Gestão. O nosso site é alfaerp.com.br e se você tem alguma dúvida, se você quer bater um papo de entender como que você pode simplificar a sua gestão, estou aqui à disposição, eu e todo o meu time, para poder te ajudar a evoluir, te ajudar a ter mais produtividade, te ajudar a crescer no seu negócio, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Legal, Fábio, brigadão. E mais uma vez eu digo para você, né? Pode contar com a gente, pode contar com a Alfa, pode contar com os nossos especialistas. Estamos aqui à disposição. A gente da Confirp Contabilidade e a gente do podcast Pode Contar. Curta, compartilhe. Aqui estão as nossas redes sociais e nós estamos à disposição. E até o próximo episódio, galera. Obrigado. Até mais, pessoal.